De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o nosso segundo bloco hoje do programa De Bem com o Pão. Primeiro estávamos conversando juntamente com o irmão Marcos. Liberamos o irmão Marcos, ele tem bastante atividade aqui para fazer. E ficamos aqui, eu e o irmão Paulo, para continuar essa mensagem, esse momento de comunhão com você que nos assiste aí através do site pãodejudá.com.br. Irmão Paulo está aqui com o livro Guerra Espiritual. Esse assunto, né, irmão Paulo, das drogas, né? Quantos problemas nós temos que podem nos levar uma pessoa até essa situação, né? Nós temos aí possivelmente pais, mães, né? Temos aí também esposas, filhos, porque aqui nós estamos falando do público masculino que vem aqui para essa casa, né? Então, quantos problemas na realidade tem que podem levar? A gente sabe que no eixo disso aí tudo está a rejeição e a rebelião, né? Exato. E o Marcos nos falou, irmão Paulo, com respeito à obediência, que é o princípio da cura, o momento que a pessoa aceitar entrar em obediência de novo, ou seja, eu vejo assim, que não é só ficar pelo seu próprio ego, não, é eu. Não, tem uma obediência aí, nós temos uma regrinha para seguir nessa sociedade e o nosso autor também, o nosso criador, que ele tem um propósito para a nossa vida. Então, quanto mais rápido ele diz assim, né? Eu interpretei assim do irmão Marcos falando, né? Quanto mais rápido ele deixar do ego e começar a providenciar a sua estrutura como um vaso de Deus, né? Porque ele tem um propósito nessa terra, mais rápido ele recupera a sua posição novamente, irmão Paulo. Com certeza, né? Nós vimos assim que é o principal fator que realmente é trabalhado não somente dentro do projeto Luz na Madrugada, mas também dentro da igreja, que é o processo da obediência. E foi isso que levou a muitos dos jovens, né, pela curiosidade e pela desobediência, pela rebeldia, foram experimentar coisas ilícitas. Pela curiosidade, né, por grupo de pessoas isoladas, que não queriam estudar, não queriam trabalhar, então procuraram nesses ambientes e ocorreu que desobedeceram o pai e a mãe, os professores, e aí conheceram, né, o lado negativo do mundo, que pela desobediência houve a queda, né, houve as drogas, houve a bebida, pela desobediência. Então é o fator mais importante que é trabalhado na palavra de Deus, a obediência. O próprio Jesus Cristo, ele obedeceu, até a morte ele obedeceu. Então ele deixou esse exemplo para todos nós. De negar, eu vejo alguns relatos, a gente acompanha aí, mídias, né, TV, mídias sociais, e mostra algumas pessoas que experimentaram a fama por algum momento, né? Cantores que tiveram aquele auge, dançarinos, apresentadores, atores, né? Que experimentaram essa fama, de repente foi parando, foi diminuindo aquela aparição toda, e daqui a um pouco onde é que foi parar aquele que era aquele cantor, aquele ator? A gente vai ver, olha, sofreu um processo aí de drogas, tá jogado na rua, tá totalmente, perdeu totalmente a noção social e anda mendigando numa miserabilidade grandiosa. Então, esse é um processo que a gente vê assim, Paulo, também, que é a rejeição, né? Estava super bem notado, muito apreciado, e de repente começa a diminuir, não suporta, porque estava muito gostando daquilo, né? Então, às vezes, a gente nota assim, pessoas que são muito notadas, estão em muita evidência. De repente, aquele processo da evidência corta, ele sofre com a rejeição, não suporta e se entrega para as drogas. Também é um processo, Paulo. Exato. Hoje nós temos que ter a realidade e o conhecimento de que a fama, o sucesso, ela tem um preço. E para que a gente seja bem sucedido, seja próspero espiritualmente, nós temos que ter uma base. E essa base é a palavra. É a sustentação à palavra através de Cristo, para que a gente possa nos sustentar nesse momento da fama, do sucesso, do valor financeiro, enfim. Então é necessário que a gente tenha uma base pela palavra de obediência a uma liderança, seja a liderança apostólica, seja a liderança do pastor de uma igreja, seja a liderança de uma empresa. Então, o fator obediência é 100% importante. A palavra de Deus já nos ensina isso.
E também tem aquele outro momento dos jovens, né? Que, impulsionados por uma questão de querer pertencer a um determinado grupo de amiguinhos, né? Também por uma questão de impulsionar de dizer assim, quem é mais corajoso ou quem é mais malandro, e acaba experimentando, vem o processo químico, que às vezes não é só um processo psíquico, mas também tem uma reação química no nosso corpo, e acontece da pessoa ficar dependente também no caso dos jovens, né, Paulo? Exatamente. Hoje, cremos assim que nas escolas, então tem aqueles grupos que querem ser mais vistos, né? E aí aparecem as disputas, né? Aparece o jovem lá com cigarro, e aí já influenciando os outros ao cigarro. Outros já influenciam a bebida. Então a gente sabe que isso aí, no início, aparece assim, entre aspas, uma falsa alegria. Mas no final de tudo isso aí, é uma decadência. Eu conheci pessoas dentro de casa de recuperação que eram doutores, advogados, professores, e pessoas que viajaram aí, Estados Unidos, outros países, mas que, por conhecerem a bebida alcoólica, as drogas, se tornaram dependentes, se tornaram pessoas doentes, com problemas seríssimos de rejeição e rebelião. E sem desligar nada disso também, que nós não podemos desligar nada disso, é do mundo espiritual. Né? O mundo espiritual também tem influências, e nós sabemos aí que nós temos aí anjos caídos, nós temos principados, potestades e demônios, que são aí todos esses comandados por aquele que é o príncipe das trevas, que muitas vezes, né, vem aí para influenciar a nossa vida, que ele só quer matar, roubar, destruir, e a gente, sem se dar por conta, irmão Paulo, acaba sofrendo uma influência de alguma entidade espiritual, para também se ligar nisso, né, na questão das drogas. Por isso, o irmão Paulo também está aqui, e que ele usa como apoio também para ministrar aqui para o pessoal no Luz na Madrugada o livro Guerra Espiritual, irmão Paulo. Realmente, eu uso muito essa apostila Guerra Espiritual, mostrando para os residentes, os alunos, de que drogas são monstros espirituais que somente a palavra de Deus pode libertar. Somente a palavra. Então há uma necessidade, e graças a Deus que dentro do projeto Luz na Madrugada, as casas de recuperações tem sido inserido a palavra de Deus. E aqui no projeto Luz na Madrugada, graças a Deus que foi aberta essa oportunidade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui de Santa Velha, de trazer o ensino, a cura interior, a guerra espiritual, a batalha espiritual, através da palavra, para que esses residentes venham entender e procurar usar essas armas espirituais, que é a palavra de Deus, para repreender esse inimigo que está dentro de nós, que é o ego, é o orgulho, é a rejeição, é a rebelião, né? Houve a decadência na vida dele, ele perdeu família, ele perdeu a profissão. Aí somente através da palavra de Deus, através dessas armas espirituais, que é a palavra, é Bíblia, é oração, é jejum, é consagração, para realmente restaurar o homem caído. Então, dentro dessa engrenagem espiritual, é necessário o apoio, né, de um trabalho de cura interior, um trabalho de guerra, de batalha espiritual, para que ele conheça os inimigos que agem na alma dele, que é o orgulho, é o ego, para que sejam eliminados e Cristo assuma o governo da sua alma. Amém. E falando sobre, nós falamos antes também, estou falando da guerra espiritual agora, mas falamos antes também sobre a rejeição e sobre a rebelião. E eu tenho duas dicas aqui para dar para você com relação aos materiais da editora Vento Sul. No caso da rejeição, nós temos o Rejeição Dor Curável, um livro pequeno, menor que esse aqui, gente, viu? Pequenininho, metade desse aqui, e fininho também, mas com um conteúdo grandiosíssimo, que você vai aprender muito sobre o que causa a rejeição, né? Como afeta esse sentimento, essa situação da rejeição na nossa vida, e como nós podemos nos curar desse processo. A rebelião também, nós temos aí o livro, né, Um Ramo Digno de Seiva, maravilhoso, falando sobre autoridade. A gente precisa muito tocar. Esse é um livro mais complexo, né? Porque esse é o grande problema que nós falamos aqui, a nossa obediência, o nosso desrespeito com a autoridade, né? E que nos leva, às vezes, até a problemas que culminam como aqui um problema, né, das drogas. As drogas, irmão Paulo, que vem um processo assim de deixar a pessoa
fora da realidade, né? Porque ela parece que assume essa posição de alucinação, assim, de fora daquele ambiente, e aí não sofre, né? Porque ela sente, eu acredito que sente, né, irmão Paulo? Assim, ó, eu sei que eu estou fora do processo de obediência, eu sei que eu não estou conseguindo cumprir, a única maneira que ele tem é de sair desse mundo através, né, de mexer no seu cérebro com a droga para que ele fique ausente desta cobrança, eu acredito que até interna dele, né, de que ele precisa cumprir com todo o propósito. Realmente quando ele entra numa decadência no mundo das drogas, ele cria um mundo ilusório, que para ele está tudo certo e externamente todos estão errados. Então ele se isola. Então as drogas criam para ele um mundo de fantasia, um mundo de ilusão. Para ele está tudo correto. Mas ele sente, no momento de solidão, ele sente que ele está errado, ele sente que ele está solitário, que ele precisa de auxílio. Então chega um determinado momento que ele começa a sentir a tristeza. Ele se sente rejeitado, ele se cobra muito e cada vez mais ele se afunda mais. Mas nós louvamos a Deus e glorificamos a Deus porque a palavra do Senhor ele veio para restaurar o homem caído. E eu tenho visto nesses trabalhos que eu tenho participado, eu tenho visto muitas pessoas no mundo de drogas que têm procurado uma solução. E realmente é difícil. Estava comentando com o irmão Marcelo de que o índice de alcance de pessoas curadas e libertas é baixíssimo. É 5%. Mas, porém, aquelas pessoas que alcançaram, foram pinçadas pela palavra, elas fazem diferença. Elas fazem a diferença. Elas montam um trabalho de recuperação, elas saem pregando o evangelho, elas saem ajudando. É o meu caso, eu fui alcançado em 1990. Mas eu estava desacreditado. Mas quando eu vi a palavra do Senhor, eu vi a palavra sendo pregada, eu digo, eu quero ser esse homem. Eu quero ser diferente. Mas se isso mudar a minha vida, eu aceito esse propósito. E aceitei. Hoje eu continuo fazendo um trabalho voluntário porque eu sei da grandeza do amor de Deus que me alcançou a vida do Marcos, também foi independente químico, e tem alcançado a muitos, né? Então a palavra do Senhor, ela alcança, ela liberta, ela restaura, para a glória de Deus, amém? Que benção. Irmão Paulo, e esse livro então, o que o irmão tem usado assim para poder trazer um pouquinho mais aqui para nós como um todo, ou até quem sabe usado na tua vida? O que tu nos fala um pouquinho do livro Guerra Espiritual? Eu quero ler aqui um versículo que é um versículo básico, é importante, que é em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, esse versículo-chave, ele diz que eu devo me sujeitar a Deus, significa ter fé em algo sobrenatural, que eu tenho que me sujeitar a Deus, e eu me sujeitando, eu obedecendo a Deus, automaticamente eu estou resistindo às forças do inimigo. Eu me sujeito a Cristo porque eu tenho que me humilhar, eu tenho que perdoar, eu tenho que obedecer. A palavra do Senhor diz que eu tenho que não somente me tornar ouvinte da palavra, mas eu tenho que praticar a humildade, a mansidão, a obediência. Então, esse livro, Guerra Espiritual, ele é muito assim eficiente para esses trabalhos de casa de recuperação, porque é uma guerra, é uma batalha. Tu entrar no mundo das drogas é fácil, agora sair é uma guerra intensiva, isso penetra na rede sanguínea, no teu cérebro. Então, somente com a palavra do reino para esmiuçar e arrebentar com esses inimigos, são as 7 nações que agem na alma e na carne do ser humano. Mas drogas são monstros espirituais, mas com as armas espirituais de Cristo, nós vencemos. Amém, que benção! Tá aí então esse maravilhoso versículo que o irmão Paulo tem usado aqui para ministrar também aqui na casa, né? Na luz da madrugada, luz na madrugada, né? Tá aí pra gente. Então, a gente vê como é importante esse processo e como realmente você aí que está nos ouvindo hoje, sabe que muitas vezes aí nas casas de oração, né, nas igrejas, sim, a gente recebe muito pedido de ajuda. Exato. Né, João Paulo? Olha, eu preciso de ajuda, eu tenho um parente, eu preciso de uma oração, eu estou aí com um marido, um filho, uma filha, eu estou com um processo aí que está estou com dificuldade, né?
A gente vê que nos mais antigos, Paulo, a gente ainda tem a droga é o álcool, né? Exato. Mas como os jovens agora já vêm aí com drogas que são muito potentes, né? O que o álcool muitas vezes demora aí anos para destruir fisicamente, hoje tem drogas que em pouquíssimo tempo destroem a pessoa completamente por dentro, né? E tem problemas grandiosos aí, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Continuamos aqui com o irmão Paulo para trazer mais aí para você sobre essa guerra espiritual e essa luta que nós temos para voltar a obedecer o nosso autor e dele receber aí a autoridade e nós a bênção. Voltamos já já. De bem com o pão.